Antepenúltimo episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo, e nesse 31º episódio nós falaremos de Gana, uma das seleções africanas classificadas para essa Copa, e é o segundo time desse grupo H que nós estamos finalizando, chegando aqui ao final da nossa série. Então, relembrando um pouco do formato aqui da nossa série, primeiro a gente fala um pouco sobre o país, os dados econômicos, sociais, políticos, e na sequência a gente começa a falar especificamente sobre a seleção de futebol, sobre as conquistas, como chega para a Copa, como foram as eliminatórias dessa seleção, e a gente vai falar bastante também sobre o destaque dessa seleção. Então, para começar, na sua tela você está vendo todos esses dados econômicos, sociais, e o que chama atenção é que a gente está falando de um país muito pobre, assim como boa parte dos países africanos, infelizmente, Gana não se destaca na parte econômica, e muito menos na parte de desenvolvimento social, de infraestrutura e tudo mais. Então, se a gente for olhar alguns dados, como o próprio IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra o quanto esse país é desenvolvido, o quanto a população tem acesso à saúde, à educação e tudo mais, é só o 133º, em uma lista que reúne aí aproximadamente 200 nações no mundo inteiro. 2.200 dólares é quanto cada cidadão ganês recebe ao ano, Se a gente fosse fazer uma conta rápida, você não deve fazer a conversão, claro, a gente sempre deixa muito claro aqui, mas como o dólar, o padrão mundial aí para a gente fazer as avaliações, é como se cada cidadão ganês recebesse algo em torno de 700, 800 reais por mês, Então, de fato, um país pobre, se a gente for comparar aí com tantas outras nações, realmente Gana passa por apuros, na parte econômica e social. Figura aí na lista dos 100 países que mais produzem riquezas, no mundo, mas por ter uma população relativamente grande em relação a sua proporção, o seu território, são 33 milhões de habitantes, quando você divide aí para todo mundo, dá aqueles 2.200 dólares per capita, o quanto cada cidadão ganês ganha ao longo de todo o ano, Então, estamos falando de fato de um país pobre, um país que sofre aí em todos esses aspectos econômicos e sociais, mas isso aqui é só uma pincelada para você entender um pouquinho sobre como Gana funciona, no seu dia a dia, nessas questões que envolvem todo o desenvolvimento e essa questão de renda, o quanto o país produz. Mas agora a gente vai falar especificamente sobre essa seleção de Gana, como ela chega, quais foram as conquistas anteriores, como foi o desempenho nas eliminatórias. A gente começa a colocar esses dados agora para você na tela. Então, essa seleção tem 4 Copas das Nações Africanas, Então, uma seleção que tem certa tradição, Faz muito tempo que não vence um título de expressão, é verdade, o último foi em 82, mas não dá para dizer que é uma seleção que nunca ganhou nada, Ganhou realmente ali nas décadas entre 60 e 80 e está na seca há muito tempo, Participou em 2010 da Copa do Mundo, só 3 vezes ao todo, e foi a melhor posição nessa Copa de 2010, Alcançou aí as quartas de final, uma Copa do Mundo muito marcante. Se eu não me engano, foi eliminada justamente para o Uruguai, Para quem não lembra, aquele jogo que o jogador ganês faria o gol, o Suárez põe a mão na bola, é expulso, tipo um lance assim, no final do jogo já, e aí Gana tem nos pés de Asamoah Gyan, vocês vão lembrar desse cara, ele tem o pênalti ali praticamente no último lance da partida e ele chuta para fora, O jogo vai para as penalidades depois e aí o Uruguai se classifica, Então foi uma eliminação muito doída aí de Gana, que poderia ter chego pelo menos na semifinal naquela Copa do Mundo, e o Suárez saiu ali como um herói, Fez uma defesa como um goleiro, e o jogo acabou indo para as penalidades, e aí o Uruguai alcançou a semifinal naquela Copa do Mundo. E chega para essa Copa do Mundo com o primeiro lugar no grupo C entre 4 seleções, e aí no mata-mata pegou a Nigéria, bateu a Nigéria e chega para mais uma Copa do Mundo, apenas a sua 4ª Copa do Mundo, então chega com muita expectativa, Assim, embora tenha chego com esse louvor, digamos assim, porque acabou batendo em outros adversários importantes, mas ocupa só o 71º lugar no ranking da FIFA. Então, assim, é uma seleção muito fraca,
né? Não tem grandes jogadores ou grandes destaques, né? Inclusive tem uma curiosidade, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas tem um jogador que é o Iñaki Williams, né? Destaque do Atlético Bilbao, né? Que recentemente, esse ano, no meio do ano, se naturalizou ganês, né? Ele que nasceu na Espanha, mas tinha a possibilidade de se naturalizar ganês, e foi isso que ele fez, né? Optou pela seleção de Gana, não tinha grandes oportunidades na seleção da Espanha, e aí resolveu defender a seleção de Gana nessa Copa do Mundo. Inclusive ele só tem 2 jogos com a camisa de Gana, né? Então vai ser interessante acompanhar o desempenho dele. E essa seleção que geralmente joga aí no 4-3-3 e tem média de idade de 24,9 anos, né? Somando aí todos os jogadores do plantel. E agora a gente vai começar a falar especificamente jogador por jogador, colocando aqui na tela para você acompanhar. Então começando pelo goleiro, que é o Laurence Atzig. Ele joga no St. Gallen da Suíça e tem 25 anos. Aí nós temos 4 jogadores de linha, né, na defesa. O primeiro deles é o Denis Odoi, joga no Clube Bruges da Bélgica, tem 34 anos, jogador já muito experiente. O Daniel Amartey joga no Leicester, tem 27 anos. Companheiro dele de zaga, o Alexander Djukou, ele joga no Strasbourg da França e tem 28 anos. E fechando essa linha de defesa, o Gideon Mensah, ele joga no Auxerre da França e tem 24 anos. No meio-campo, 3 jogadores. A gente tem o Mohamed Kudus, ele joga no Ajax e tem 22 anos, jovem jogador aí de Gana. O André Ayew joga no Al-Sadd do Catar, né, time local, tem 32 anos e fecha esse meio campo com um dos destaques desse time, né, um dos jogadores mais conhecidos, que é o Thomas Partey, ele que joga no Arsenal e tem 29 anos. E no ataque nós temos 3 jogadores. O Jordan Ayew joga no Crystal Palace, tem 31 anos. Tem o Kamal Din Sulemama, joga no Rennes da França, tem 20 anos. E o Iñaki Williams, que se naturalizou ganês recentemente, no meio do ano, e é titular dessa equipe, né? Não tem como, ele vai para o jogo, tem 28 anos, joga no Atlético Bilbao, inclusive é ídolo lá, joga há muito tempo por lá, tem muitos gols, tem mais de 100 gols, né? Para a gente ter ideia, mais de 50 assistências, então realmente é um jogador que promete aí fazer barulho nessa Copa do Mundo. Quem comanda essa seleção é o Otto Addo, 47 anos, e é um alemão, né, desde fevereiro de 2022, então a seleção de Gana passou aí por uma série de problemas, trocou de treinador recentemente, né, o treinador tem menos de 1 ano aí sob o comando e vai tentar a sorte aí nessa Copa do Mundo. E aí nós temos 2 destaques aqui dessa seleção, né? A gente sempre fala do artilheiro e do craque, né? O craque, a gente colocou justamente o Iñaki Williams, que é o jogador mais proeminente dessa seleção, embora a gente tenha também o Thomas Partey, que é jogador do Arsenal, mas é um jogador de meio campo, né? Já o Iñaki Williams, ele realmente faz muito sucesso lá no Atlético Bilbao, né? No seu time local ele tem 101 gols em 387 jogos, né? Além de 56 assistências, então é um cara assim absurdo, realmente faz muitos gols e dá muitas assistências, né? E como curiosidade, ele só tem 2 jogos pela seleção, né? Justamente por ter se naturalizado há pouco tempo, então vai ficar a expectativa aí, será que ele vai repetir, né, o que ele faz no seu clube, também na seleção e nessa Copa do Mundo? A gente vai ficar de olho. E o grande artilheiro dessa seleção é o André Ayew, ele tem 23 gols em 107 jogos pela seleção de Gana, é o 6º maior artilheiro, né? Inclusive o maior artilheiro é o Asamoah Gyan, né? Aquele de 2010 que a gente comentou, né? Que tem 51 gols também em 107 jogos, né? E é o primeiro aí, o jogador mais artilheiro dessa seleção de Gana na história. E como curiosidade, o André Ayew, ele tem o mesmo número de jogos do que o Gyan, né? O Asamoah Gyan, que são 107 jogos, então ele vai passar o Gyan, vai ser o jogador aí com mais jogos, mais partidas vestindo essa camisa da seleção de Gana. E a gente finaliza relembrando o grupo de Gana, né? Estamos falando do grupo H, que tem a Coreia do Sul, Portugal, Uruguai, além evidentemente da seleção de Gana. Então um grupo difícil para Gana, né? Eu não imagino Gana passando da primeira fase, inclusive é este o meu palpite. Muito difícil, o Gana não tem grandes jogadores, tudo bem que tem o Iñaki Williams aí para dar um reforço para essa seleção, mas não sei se sozinho, né, ao lado ali do Partey, se ele vai conseguir fazer alguma diferença nessa seleção de Gana. Claro que é um time muito físico, né? Como é comum desses times africanos, um futebol
que depende muito ali do vigor físico, né? E são muito fortes e acabam se sobressaindo aí nessa parte, né? Mas na parte técnica às vezes ficam devendo. Então é este o vídeo de hoje, né? 31º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo e compartilhe aí com seus amigos para nos ajudar. Eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!